Salve Overdrivers! Zero na área, estamos aqui hoje no templo sagrado do automobilismo, Autódromo de Interlagos. E hoje a gente vai gravar o nosso vídeo do carro da semana. Eu passei uma semaninha com esse carrinho atrás de mim aqui, Honda City EX 2013, um sedã compacto queridíssimo pelos brasileiros e vendeu igual água quando foi lançado. Testei esse carro por uma semana. Fiz várias circunstâncias diferentes com ele, estrada, cidade, uso misto, cheio, vazio, enfim. Usei e abusei desse carro e hoje eu vou contar pra você quais são as minhas impressões. Já te adianto que tem muita coisa legal, mas tem uns pontos aqui que vou te falar, hein? Deixou a desejar. Não esquece de seguir a gente, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Bora lá, Honda City EX 2013, esse carro é a versão topo de linha, tem vários opcionais legais, tem vários mimos que eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Mas eu não sei se você sabia, mas esse carro foi lançado no Japão em 81, ele era um hatch. Depois ele passou por algumas restilizações e no Brasil ele chegou em 2009, ele já chegou na versão sedã. Quando ele foi lançado, esse carro fez um puta sucesso, porque ele entregava muito de um sedã médio para um sedã compacto e por um preço de um sedã compacto. Esse carro vendeu igual água, quem comprou adorou esse carro, usou bastante, tanto que ele é vendido no Brasil até hoje, ele já está na sua terceira geração no Brasil. Esse modelo, é da primeira geração com o facelift, então ele tem algumas alterações estéticas e segundo a Honda, eles fizeram mais de 300 melhorias no carro, olha isso. O City tem um desenho mais quadrado, em formatos mais geométricos, meio quadrado, meio triângulo. Enfim, ele tem essa grade que lembra bastante a grade do Accord, lembra quase nada a grade do Civic. Não era a Honda na época que lançou esse carro, não tinha um conceito global, uma identidade global muito bem definida, então os carros eles tinham pequenas diferenças entre eles, diferenças estéticas. Você não conseguia bater o olho de primeira e saber que era um Honda ou que carro basicamente era, mas é um carro que eu considero ok. Ele não tem um baita design, não é um carro que chama a atenção na rua, mas ele é um design fluido, um design que funciona. Por fora ele parece um carro pequeno, parece, porque vocês vão ver que ele não mas ele consegue te entregar muita coisa bacana, que pode te ajudar muito no dia a dia, se você procura basicamente espaço. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais do motor desse carro. Esse aqui é o coraçãozinho do City, o motor Honda iVTEC 1.5 Flex, transversal 4 cilindros em linha. Esse motorzinho aqui rende 116 pocotós e 14.8 kg de torque a 4.800 RPM. Ele faz de 0 a 100 em 12.9 segundos e a velocidade máxima dele é de 175 km por hora. Essa versão do City, a EX, ela conta com alguns opcionais, como por exemplo o farol de neblina e as rodas de liga leve aro 16. Fora dos opcionais que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho lá dentro. Também tem alguns mimos extras aqui, tem um repetidor de seta no retrovisor, tem as maçanetas cromadas, tem umas coisinhas aqui, uns detalhezinhos que são bem legais para quem gosta de um pouquinho mais de acessório no carro. A ponteira do escape dele é cromada, enfim, tem umas coisinhas bem bacanas. Aqui na traseirinha tá que pra mim é o maior trunfo desse carro, que é o porta-mala. Cara, olha o tamanho disso aqui. Meu irmão, você consegue carregar o que você quiser aqui, ó. Esse porta-mala, ele tem nada mais, nada menos do que 506 litros com uma distribuição animal. Só para motivo de comparação, o Honda Civic 2013 também, ele tem um porta-malas de 449 litros, ou seja, quase 50 litros de diferença, e por fora você não dá nada para esse porta-mala. Um outro aspecto interessante nesse carro é que na versão EX ele já vem com o sensor de estacionamento e vem com esse borrachão protetor aqui também. Então nas versões topo de linha ele vem com alguns mimos que as mais intermediárias e as iniciais provavelmente não virão. Faz diferença? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, é muito do gosto pessoal de cada um. Vamos conhecer um pouco mais aqui da parte traseira desse carro. Esse carro vem com banco de couro, tá? Ele vem com banco de couro de série por ser a versão EX. Nas versões de entrada, esse equipamento ele vira um opcional. Eu acho que dá um charme animal para esse carro, tá?
Vale muito a pena quando você começa a andar um pouco mais com os carros um pouquinho mais elaborados, pelo menos para o mercado brasileiro. Esses itens para mim eles fazem muita diferença e eu gosto bastante. A entrada aqui, para você conseguir entrar nessa parte traseira, é muito tranquilo, tá? A porta tem um ângulo de abertura muito bom e você consegue, ó, sossegado entrar aqui. Chave na mão, é hora de ver lá dentro dessa caranga. Chavezinha única aqui da Honda. Ele tem trava elétrica, então você aperta o botãozinho aqui, abre tudo. Tem um acionamento também do porta-mala. Uma chave única, bem simplesinha. Na época em que vários carros trouxeram chave canivete, a Honda preferiu manter essa chave mais simples. Bom, vamos lá. A parte legal desse carro aqui, uma parte que também curti demais nessa semaninha, é isso aqui, ó. Cockpit do carro, ela é espetacular. Essa geração dos carros da Honda, de 2009 até 2013, as casas acertaram a mão em praticamente tudo nessa parte interna do carro. Os detalhes do carro são muito legais, apesar de ser basicamente plástico imitando borracha, plástico que tem uma corzinha cinza para contrastar aqui com outras peças. Aqui nos sensores do vidro elétrico também é plástico, ali plástico imitando cromo, mas ficou bacana, tá? Ficou legal. Mas mais do que os materiais, eu gosto muito do encaixe e do espaço desse carro. A ergonomia também é espetacular. Vamos começar falando desse volante aqui, que, cara, eu amo de paixão esse volante de aro pequeno, que a Honda usou no City, usou no Civic, usou no Fit até 2013. Essa versão, como é a versão top de linha, tem aqui os controles no volante, então tem controle de cruzeiro, aqui você seta aqui os controles de cruzeiro, os controles do som do carro e tem os pedal shifts aqui atrás também. O painel do carro é um painel mais simples, tá? Então ele tem poucos mostradores aqui. Tem o RPM, tem a velocidade e ali o combustível com também ali as informações do câmbio automático. E ali embaixo, ó, você tem as informações do computador de bordo. Então você consegue ir setando aqui e vendo as informações desse carro. Uma coisa que me surpreendeu foi, cara, esse consumo aqui, ó. Eu botei gasolina no carro e ele fez 7,4 na cidade. Então foi algo que me espantou de forma negativa. Eu achei que esse carro fosse gastar menos de verdade. Mas vamos lá, continuando aqui com os detalhes internos do carro. Ele é cheio de porta-trecos aqui. Então ele tem aqui porta-treco, tem porta-treco aqui, tem espaço aqui, tem esse outro porta-treco aqui. Ele tem alguns detalhes que parecem imitar um pouco camurça. Na verdade, eu até acho que seja camurça, é um plástico revestido com uma camurça, mas bem fininha, tanto aqui quanto, ó, aqui nas portas também. Então dá pra ver esse detalhe. O problema é que ele desbota com o tempo, tá? Então é um fator aí para você ficar de olho no teu carro. É até legal para você poder identificar o quão gasto tá o carro. Ar-condicionado elétrico é acoplado aqui nessa central do painel com o som. Esse carro ele não tem Bluetooth, tá? Isso é um pecado também. Acho que a Honda deveria ter investido numa era que vários carros já estavam investindo no Bluetooth. Airbag duplo dianteiro, ele não tem airbag traseiro, não tem airbag de cortina nem para os joelhos. Tem aqui um porta-mala que cabe alguma coisinha e uns porta-trecos laterais aqui também que dá para colocar mais algumas coisas. Uma coisa legal, ele tem aqui, ó, o acionamento interno do porta-mala e da porta de combustível. Também legal, você não precisa dar a chave para ninguém, não precisa fazer nada. Se alguém for usar o porta-mala, é só você apertar o botão aqui que o cara já consegue ir lá tirar a maleta dele. Câmbiozinho do City, câmbio automático de 5 marchas. Ele tem aqui pouquíssimas opções, tá? Ele não é igual câmbios de outras montadoras que tem a opção de primeira, segunda e terceira marcha aqui para você segurar essas marchas. Enfim, tem a opção do Tiptronic, não tem. É isso aqui. Tem aqui os pedal shifts, que depois da minha avaliação vocês vão ver se eles funcionam bem ou não. O que eu acho desse conjunto de câmbio. Falando um pouco sobre os itens de segurança desse carro, ele conta com freios ABS, conta também com airbag duplo, tá? Airbag frontal duplo, mas ele não tem controle de estabilidade e nem controle de tração. Esse foi um item que deixou muita gente pistola quando esse carro foi lançado, porque vários concorrentes já tinham esses sistemas e a Honda preferiu não incluir no City.
Bora, vamos pra prática. Vamos botar o 5 primeiro. E agora vamos pra prática, vamos andar com esse carrinho aqui. Na verdade eu já tô com ele há uma semana, já testei ele em várias circunstâncias. E agora é hora de te contar quais foram as minhas impressões sobre esse carro. Pontos negativos, pontos positivos e a nossa avaliação final. Vamos lá. Logo de cara, duas coisas me chamaram muito a atenção no Honda City. A primeira delas é o espaço interno, que é sensacional. Apesar desse carro ser um sedã compacto, a impressão que você tem é que você está num sedã médio a todo momento. A Honda conseguiu aproveitar muito bem os espaços, isso é um ponto super positivo desse carro. Outra coisa é o nível de conforto que ele entrega. Várias regulagens nos bancos, regulagem na direção. É impossível você achar uma posição aqui que não te deixe confortável. Realmente a Honda acertou em cheio no quesito ergonomia e espaço interno. Um outro destaque no Honda City, na verdade nos carros da Honda em geral, é o campo de visão. Esses caras conseguem projetar um para-brisa que, cara, você enxerga tudo. É muito comum você pegar carros de outras montadoras que eles têm um campo de visão limitado, ou então você tem vários pontos cegos. No City, e na verdade como eu estava falando, nos carros da Honda, isso praticamente não acontece. Você consegue enxergar tudo que está acontecendo ao teu redor, você tem uma visão muito legal ali do retrovisor, dos dois basicamente, você consegue ter a percepção muito ampla de tudo que acontece ao teu redor, basicamente porque eles conseguiram eliminar os pontos cegos, ou grande parte deles. Isso numa cidade como São Paulo, ou qualquer outra cidade que tem um trânsito pesado, faz uma diferença absurda, você evita um monte de problema e um monte de buzinada desnecessária. É óbvio que nem tudo são flores para o Honda City. Como todo carro, ele tem seus pontos negativos. E para mim, esses pontos são basicamente dois itens. O primeiro deles é a suspensão dianteira, que é um pecado. Ela absorve todo o impacto do solo e transfere para a cabine. Então fica um barulho ensurdecedor da suspensão. Às vezes você tem a impressão de que o carro vai desmontar, que a frente do carro vai desmontar a qualquer momento. É um pecado essa calibragem de suspensão, principalmente para as ruas brasileiras que são tão ruins, tão esburacadas, e acaba te dando essa sensação muito desagradável dentro do carro. O segundo item, na verdade, é o conjunto, que é o powertrain desse carro. O conjunto motor e câmbio, ele é um tanto quanto desajustado, você percebe que eles não estão sincronizados. Primeiro eu vou falar do motor. O motor, ele não entrega tanta potência para o tamanho do carro. É um carro que tem quase aí 1.200 kg e você sente que falta energia, falta fôlego, falta punch no motor, principalmente em situações de estrada. A hora que você precisa fazer alguma ultrapassagem, a hora que você precisa acelerar um pouco mais o teu carro, você percebe que falta força. Ele faz uma força, na verdade, descomunal para poder entregar isso tudo. No dia a dia, na cidade, você não consegue perceber isso tão a fundo, até porque a gente tem um monte de limitação nas nossas ruas, mas na estrada isso faz falta. E o câmbio dele é um câmbio muito confuso. Em subida, por exemplo, ele não sabe bem se adianta uma marcha, se atrasa uma marcha. Em alguns momentos de aceleração ele também fica meio perdido, sem saber o que fazer. E aí quando você usa o pedal shift para poder salvar um pouco essa confusão do câmbio, ele também não entende muito bem o que é para fazer. Então, no final das contas, essa combinação de câmbio com motor é um pecado da Honda, e o pedal shift, que deveria salvar um pouco toda essa combinação, ele também acaba não funcionando muito bem. A verdade é que você vai usar esse pedal shift aí por 5 minutos na tua primeira experiência com o carro. Depois disso, esquece, você vai passar um pouco de nervoso com esse powertrain. Se existe um quesito que para mim é fundamental em qualquer carro que eu dirija, independente se é um carro para uso diário, um carro para diversão ou para família, é a dirigibilidade, que é basicamente a resposta do carro aos teus comandos. E basicamente essa dirigibilidade ela engloba acelerador, freio e direção. Vamos lá, vamos falar um pouco dessa dirigibilidade do City. O acelerador do carro, basicamente aceleradores de carro automático, eles têm um grande delay entre você pisar e o carro responder. O do City ele não tem isso, eu achei isso fantástico, tá? Ele tem uma resposta relativamente rápida ao teu comando de acelerador, embora o motor não consiga entregar toda aquela potência, que é tudo aquilo que a gente já falou agora há pouco.
O freio do carro também é um freio que tem uma resposta muito rápida e muito direta. É um freio que tem uma escala de progressão bem boa, ele passa muita segurança quando você pisa e para mim é um ponto que é bem positivo nesse carro. Quando a gente fala de direção, esse carro deixa um pouquinho a desejar por conta de uma coisa muito peculiar, que é o ângulo de esterçamento do volante. O ângulo de esterçamento do City ele é um pouco mais longo do que vários outros carros. Isso significa que, para fazer uma curva mais acentuada ou para manobrar esse carro, você precisa girar mais o volante do que os carros convencionais. E você sente muito isso quando você vai estacionar esse carro, que você fica basicamente lavando o prato. Você gira o volante para um lado, gira o volante para o outro, muito mais do que em outros carros. Pessoas que são menos desapercebidas talvez não tenham tanto esse feeling, mas se você gosta de ter o carro na mão, você vai perceber essa diferença. Uma outra coisa é quando você precisa desviar de buraco ou fazer uma manobra mais rápida no trânsito, você também vai perceber muito isso, vai perceber que você vai ter que girar muito mais o teu volante para poder fazer uma manobra que você faria num ângulo muito menor. Bora para o nosso primeiro quesito de avaliação, que é o lado de fora do carro, que é o design dele. Bom, logo de cara você percebe que o City tem linhas bem clássicas, tem nada de ousado no carro, ele não tem um visual esportivo, ao contrário da segunda geração, que já tem uma pegada muito mais esportiva. Esse carro ele é bem classicaço, ele lembra até um pouco os carros dos anos 90. Por isso a minha nota para esse design aqui é 7,5. Eles priorizaram muito a parte interna, conseguiram fazer esse processo, esse carro crescer de dentro para fora, mas o lado de fora é clássico, é um carro bem mais comum, não tem tanta ousadia assim, e por isso que essa é a minha nota para o design do carro, 7,5 para o lado de fora dele. E no segundo quesito, a gente vai falar sobre os equipamentos e o acabamento desse carro. Vamos começar falando do acabamento dele, que a Honda marcou um golaço, tá? Apesar de ser plástico predominantemente, a combinação de cor, o encaixe, a forma como tudo foi pensado dentro do carro é excepcional, não tenho o que falar. De novo, apesar de ser plástico. Esse detalhezinho que a Honda colocou também aqui nas portas e no console central de camurça deu um ar muito especial para o carro, você se sente num carro de padrão mais elevado. Mas quando a gente fala sobre os equipamentos do carro, eu senti falta de basicamente duas coisas. A primeira delas é One Touch para todos os vidros, só tem no carro aqui, no caso no vidro do motorista, nos outros não tem. E uma outra coisa que eu senti falta é a conectividade do som ser um pouquinho melhor. Esse carro tem ar-condicionado digital, tem um monte de regulagem do banco, tem cruise control, o computador de bordo dele é bem preciso, mas faltaram algumas coisinhas que poderiam ter deixado esse carro bem mais legal. Então a minha nota é 8,5 para o acabamento e os equipamentos do Honda City. Terceiro item na nossa lista é o desempenho, e é aqui onde o calo aperta, é onde fica o calcanhar de Aquiles do Honda City. A minha nota é 7, basicamente porque eu percebi duas coisas que me chamaram muita atenção depois de usar esse carro em diversas situações. A primeira delas é, de fato, o motor entrega pouca potência para o tamanho do carro. É um carro de quase 1.200 kg, você sente em várias circunstâncias que falta fôlego. O carro pede mais, mas o motor não consegue entregar. Como se não bastasse essa falta de força do motor, a desconexão entre câmbio e motor também é gigantesca. O motor dá um comando, o câmbio entende outro completamente diferente e eles parecem que ficam brigando entre eles a todo momento. Então isso é um ponto muito negativo do carro e realmente me decepcionou. Bora para o quarto quesito da nossa avaliação, que é a dirigibilidade, o que para mim é um dos fatores primordiais na compra e no uso de qualquer carro, independente de qual vai ser o teu uso. Carro com dirigibilidade baixa eu não compro, não recomendo, não quero passar nem perto, porque afinal, o que você vai fazer com um carro que não responde aos teus comandos? E basicamente a dirigibilidade é isso, é a resposta que o carro te dá às ações que você toma, é o quanto ele está na tua mão. Basicamente, o City ele tem uma resposta muito boa de pedal. Acelerador e freio dele são perfeitos, funcionam muito bem. O acelerador tem um delay baixíssimo se comparado com outros carros automáticos. O freio, apesar de ser um pouquinho mais alto, também responde muito bem aos teus comandos e eu gostei muito.
Mas onde o City perdeu alguns pontinhos nesse quesito é aqui, ó, na direção, que apesar de ser elétrica, tem um diâmetro de giro muito grande. Então você precisa girar muito o volante para poder estacionar, para poder manobrar, para fazer uma curva mais acentuada. Você gira ele mais do que o convencional em outros carros. Quando você também vai fazer algum tipo de desvio na cidade, uma ultrapassagem, desviar de um buraco, você percebe que essa resposta é lenta por conta desse diâmetro de giro. Então isso acaba prejudicando um pouquinho o controle que você tem do carro. Por isso, a minha nota para esse quesito é 7,5. E o quinto item na nossa lista é segurança. E você, como um bom ser humano irresponsável que eu creio que seja, você vai prestar atenção nesse item para poder não colocar ninguém a um risco desnecessário. Bom, esse carro tem tudo que a cartilha manda. Airbag duplo, freio ABS, cinto de 3 pontos lá atrás, sistema Isofix, enfim, tem tudo que esse carro precisa ter para ser minimamente seguro. E ele tirou 4 estrelas no teste do Latin NCAP também, que é o teste de impacto. Mas mais do que isso, tem um grande amigo que deu um PTzaço num carro desse numa rodovia e o cara saiu andando. Não aconteceu absolutamente nada com o cara. Então eu tenho todos os instrumentos possíveis para acreditar que o City é sim um carro muito seguro. Então por isso a minha nota é 8,5 com louvor. Sexto item na nossa lista de avaliação é o consumo, e já vou te falar que é o que mais me decepcionou nesse carro. A real é que quando esse carro foi lançado, a Honda forneceu esses dados aqui, ó. Mas na prática ele não faz nem perto disso. Abastecido com gasolina, no uso misto, estrada e cidade, na minha mão ele estava fazendo 7,8. E no álcool ele estava fazendo 7. Cara, o carro ele pode ser beberrão, desde que ele entregue potência, ou então que seja um carro pesado, um carro grande de fato, o que não é o caso do City. Então a verdade é que, pelo menos na minha mão, esse consumo ele não bateu e me decepcionou demais. E fazendo muita força, a minha nota para o City é 7. Chegamos no último item da nossa lista de avaliação, que é o custo-benefício. E a minha nota é 8,5 para o City, mas calma que eu vou te explicar o porquê. Basicamente, quando a gente fala em custo-benefício, você precisa pensar em 3 coisas. Primeiro qual é o valor desse carro? Quanto eu vou pagar nesse carro? E o City de tabela está 52.800, 52.800 alguma coisa. E aí, tendo esse valor na tua cabeça, você precisa entender qual é o nível de desvalorização desse carro. Cara, eu já te adianto que a Honda costuma ter um nível de desvalorização muito baixo. Os carros da Honda historicamente desvalorizam pouquíssimo. Então você já sai ganhando nesse quesito. Segunda coisa, quais são as prováveis dores de cabeça que esse carro pode me dar? Onde eu posso gastar dinheiro nesse carro sem precisar? E a resposta é, a tendência é que você não gaste com nada, a não ser as manutenções de rotina, porque é um carro que não costuma quebrar, extremamente confiável, não tem histórico de problema crônico, então ele não vai ficar visitando a oficina daquela forma inesperada. Por último, pelos 52.800 que eu pago nesse carro, o que ele me entrega? Cara, confiabilidade, espaço e conforto. Ou seja, por 52.800 você vai ter um carro espaçoso, confortável, confiável e que tem um índice de revenda e de desvalorização muito acima da média do mercado. Cara, não dá pra pedir mais nada, né? Finalmente chegamos à hora mais esperada do programa, a nossa avaliação final. Bom, pegando todos os critérios, somando e dividindo por 7, a gente tem a nota final do City que é 7,8. Eu vou colocar aqui o ranking dos carros dos sedãs compactos e dos carros que a gente já avaliou no programa. E vamos lá, vamos para minha recomendação de compra. Basicamente, esse carro é um carro familiar. E eu recomendo a compra dele? Cara, recomendo se você vai usar para a família, que é basicamente levar os teus filhos na escola e viajar com conforto e um certo nível de segurança, sem se preocupar com o que esse carro vai te entregar de performance. Esse carro vai te atender muito bem nessas circunstâncias. Então, família, digo família grande, tá? Com 2 filhos pelo menos. Ou então com um bebê recém-nascido, que você precisa levar aquele monte de coisa, enfim. Vai te atender super bem.
É um carro que não tem problemas crônicos. A maioria das reclamações elas são pelos barulhos do painel, pelas coisinhas soltas que ficam no painel e pela suspensão. E é um carro que, cara, não vai te dar dor de cabeça nesse momento que você está se preocupando com outras coisas na tua vida. Se você é solteiro e tem 52 paus para gastar, cara, tem outras opções no mercado que vão te atender muito melhor do que o City. Bom, é isso aí. Espero que você tenha curtido. Não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like, de compartilhar. Eu sou o Driver Zero e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!